amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo dos livros, das obras de André Luiz, né, da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, que é o quarto livro da série, e por acaso estamos no capítulo 4, que estamos aqui hoje para começar a nossa parte 2. Mas antes, Thelma vai dar uma lembrada do que trata esse capítulo e o que nós já vimos na semana passada. Não é isso, Thelma? Tudo bem? É isso mesmo, tudo bem, que nossos amigos estejam bem, sejam todos bem-vindos aí e que nós possamos aproveitar essa segunda parte. E a gente viu que eles estão lá na casa transitória, que é uma casa, como o nome está dizendo, né, onde é acolhido os espíritos sofredores, os espíritos que estão ali naquele momento de sofrimento no mundo espiritual, logo após desencarnar, né? E essa casa foi criada por um espírito que é o Fabiano de Cristo, né, um frade franciscano, e ele já tinha desencarnado há muitos anos, e ele cria essa casa por amor, né, a essas entidades, a esses espíritos que aportam o mundo espiritual nesses estados, às vezes, de grande sofrimento. E a irmã Zenóbia é a diretora dessa casa, e eles estão, então, entrando ali em entendimento com as tarefas que vão ser desenvolvidas. Logo depois, o André Luiz e o Jerônimo vai partir para a crosta, como a gente já viu lá no capítulo 1, né? E eles vão continuar ali, o padre Hipólito e a Luciana vão continuar lá com a irmã Zenóbia, e o André Luiz vai ficar essas idas e vindas, né, a crosta e a casa transitória, junto de Jerônimo. Se eu esqueci de alguma coisa, você me lembra aí. Não, nós vamos agora, né, começando, e, na verdade, nós vimos quando terminamos que a casa estava na iminência de ataques, Pois é. então, no plano espiritual. Então, nós vamos. Eles estavam numa reunião, a Zenóbia, dirigente com esse grupo do Jerônimo, e entra um trabalhador e diz que a região está começando a ser atacada, se aproximando espíritos que vão proporcionar, tentar invadir e atacar a casa. Então, vamos ver como é que vão ser as reações, né, da Zenóbia, as ordens que ela vai dar em relação à proteção daquele ambiente. Então, na nossa parte segunda, vamos nós, da casa transitória. Então, André Luiz, a gente vê aqui, né, que quando termina, ele fica preocupado, né, que estava todo mundo preocupado da aproximação desses espíritos, e ele continua. Será que tem fatos que ele ignorava? Será que espíritos reconhecidamente maus também organizam expedições semelhantes a que eles estavam ali fazendo para o bem? Quer dizer, se organizam para o mal? Que espécie de entidades seriam aquelas para infundirem tamanha preocupação nos dirigentes esclarecidos e virtuosos de nossos trabalhos e tão grande terror nos subordinados daquela casa de amor cristão? Porque ele viu na expressão da Zenóbia e do Jerônimo a preocupação com o relato da aproximação desses espíritos que estavam chegando ali, né? Então, porque eles disseram que eram muitos. Bom, então ele disse que ficou impressionado com a expressão facial de dor e incerteza daquele servidor que trouxe a notícia para a irmã Zenóbia. Seriam tantos os malfeitores das sombras para justificar semelhante favor? Sentia o raciocínio extremamente reduzido para comportar a imensidade das interrogações que afloravam a mente. Então, através de minúscula abertura, eu notei que enormes holofotes se acendiam de uma hora para outra. A irmã Zenóbia pede para que se acendam todas as luzes. Então acendiam no exterior, como umas luzes de grande navio assaltado por nevoeiro denso em zona perigosa. Ruídos característicos faziam sentir a nossa audição, informando-nos que aparelhos elétricos haviam sido postos no funcionamento.
E aí ela bota aparelhos elétricos, é como se fossem cercas, né? Para que não possam se aproximar. Um dia ela fala que possam eles se desviarem para o norte, que é o que a gente terminou o capítulo anterior. A gente Exatamente. sabe que os espíritos maus, empedernidos no mal, quando desencarnam, eles continuam empedernidos no mal, né? E eles se organizam em expedições, sim, porque sintonizam através dos seus desejos, tudo aquilo que eles desenvolveram ao longo da encarnação. No mundo espiritual, eles vão se unir a esses espíritos, né? Me veio agora na lembrança aquele filme Ghost, né? Quando aquele malfeitor atira no personagem, né, que desencarna, o que ocorre ali? Vários malfeitores, né, uma horda de espíritos se aproximam, né, da mesma forma. Então, eles andam mesmo em expedições, em grupos, como aqui. A gente se une àqueles que se identificam por afinidades, né? por Exatamente. afinidades. Bom, e aí Zenóbia fala assim, é lamentável, né? Ela fala com manifesta intenção de restaurar-nos a tranquilidade, porque tocou assim um horror, né? O aviso, olha, está se aproximando uma turba, né, de espíritos do mal. Então ela fala assim, né, que tantas inteligências humanas desviadas do bem e votadas ao crime se consagrem aqui ao prosseguimento de atividades ruinosas e destruidoras. Então, ela fala que é lamentável que pessoas inteligentes, quer dizer, espíritos que desencarnaram inteligentes aqui, continuam com a inteligência lá, voltados ao mal. E aí, André fala assim: nenhum de nós se atreveu a dizer qualquer novidade. A diretora, porém, esforçando-se por sorrir, continuou. A tragédia bíblica da queda dos anjos luminosos em abismos de trevas repete-se todos os dias, sem que o percebamos em sentido direto. Quantos gênios da filosofia e da ciência dedicados à opressão e à tirania? Quantas almas de profundo valor intelectual se precipitam no despenhadeiro de forças cegas e fatais? Lançados ao precipício pelo desvio voluntário, esses infelizes raramente se penitenciam e tentam um recuo benéfico. Na maioria das vezes, dentro da terrível insatisfação do egoísmo e da vaidade, insurgem-se, quer dizer, ficam contra o próprio Criador, aviltando-se na guerra prolongada as suas divinas obras. Então, aqui ela está colocando, né, que somos nós mesmos, né? Os espíritos que, apesar de inteligentes, são vaidosos, orgulhosos, egoístas, e vão aqui se criando e no mundo espiritual continuam, como a Thelma falou, do jeito que foram aqui. E cada vez se comprazindo mais no mal, né? E vão levar, ela vai falar depois aí mais à frente, quantos séculos para voltarem, né, para o caminho que nos liga ao Pai maior, né? Porque todos nós vamos um dia estar lá, né? Uns para uns vai demorar mais, né? Na verdade, essa queda dos anjos aí quer dizer que todos os espíritos eles são criados para o bem. Deus não cria ninguém para o mal, né? Cria simples e ignorantes, cada um é que vai crescendo, vai tendo as suas escolhas. Mas né? nós temos a condição de usar a nossa inteligência para o bem ou para o mal, porque nós somos detentores do livre-arbítrio. Então, a cada encarnação que esse espírito vai se desviando do foco para o bem que ele foi criado, ele vai se comprometendo mais. A gente viu aí na parte primeira que foi falado que um espírito ali ia reencarnar de maneira expiatória, né, em caráter de emergência, do jeito que ele estava ali, porque era necessário. Então, esses espíritos que estão ligados ao crime, eles vão para o mundo espiritual e voltam, às vezes, numa período curto, mais curto, né? Então, imagina quantos séculos eles ficam nesse vai e volta. Retorna ao mundo espiritual, ainda cheio de situações que envolvem esse sentimento de revolta, de crime, do mal, né?
e retornam à Terra nesse jeito. Então, é digno de compaixão nossa, né? Porque, e a gente saber que Deus não cria ninguém para o mal, ninguém reencarna para cometer o mal. Está lá na questão Exatamente. 115 do Livro dos Espíritos, né? Todos os espíritos foram criados para o bem, para o amor, mas esse desejo do mal está em nós, né? Quer dizer, desenvolvemos ele à medida da nossa ignorância. Bom, e aí ela continua dizendo, né, que esses espíritos agrupam-se em sombrias e devastadoras legiões, operando movimentos perturbadores que desafiam a mais astuta imaginação humana e confirmam as velhas descrições mitológicas do inferno, onde a gente via, né, os mitos, aquelas feras, aquelas imagens, né, de pessoas, Satanás, né? de outras questões, né, com imagens horrorosas, né? Observando-me possivelmente a angústia íntima em face das suas considerações, irmã Zenóbia acrescentou: chegará, porém, o dia da transformação dos gênios perversos, desencarnados, em espíritos lucificados pelo bem divino. Lucificados aqui digo, de luz, né? Iluminados, né? Então, um dia, esses espíritos serão iluminados pelo bem divino e se transformarão, né? Então, todo mal, ainda que perdure milênios, é transitório. Achamos-nos apenas... Oi, desculpa, tem uma fala? Não, eles são chamados de gênios perversos porque eles têm uma astúcia muito grande. São espíritos altamente inteligentes, evoluídos, né? na questão da inteligência, que Mas na arquitetam moral... planos, né? Arquitetam planos, e a gente vê isso lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. Dona Ivone descreve hordas de espíritos empedernidos no mal que gerenciam, vamos dizer assim, coordenam as falanges aqui no mundo terreno, no mundo físico. Nos domínios é André Luiz, Dona Ivone é o Devassando Invisível. Devassando Invisível. Então, ela fala, né, que existem esses espíritos que coordenam as equipes aqui. Por exemplo, essas grandes situações que a gente sabe que nós vivenciamos vez por outra aí, ela é coordenada por espíritos do mesmo nível, às vezes uma ascensão mais elevada, se é possível que digamos assim, em relação ao mal, que trabalham esses espíritos durante o sono e vão incutindo ali os desejos dele, né? Isso é muito sério, é um assunto bem curioso para nós debruçarmos e entendermos, né? Porque a gente não está sozinho tempo nenhum, e quem está ligado ao mal está ligado a espíritos que desejam o mal, né? Exatamente. Então, ela afirma que todo mal, ainda que perdure milênios, ele é transitório. E o que é isso para a nossa eternidade, né? Então, achamos-nos apenas em luta pela vitória imortal de Deus contra a inferioridade do eu, do nosso personalismo, dos nossos desejos, né, em nossas vidas. Toda expressão de ignorância ela é fictícia, porque somente a sabedoria é eterna, quer dizer. Uma hora essa ignorância vai passar, porque o que é eterno mesmo é a sabedoria. Por minha vez, André Luiz falando aqui, né? Gostaria de formular várias indagações, porém a expectativa fizera-se mais pesada. E aí ele se cala. E daí a necessidade das reencarnações expiatórias, que são expiações, né? Que são necessárias. Aí a gente fica pensando também, Márcia, num ambiente de guerra como a gente está vivendo agora, né? Exatamente. Como é que esses espíritos são manipulados pelos espíritos do mal, né? Ajudando com que haja toda essa crueldade, toda essa situação de sofrimento, né? Onde ali existe o quê? O livre-arbítrio, o desejo do mal. Mas a gente viu aí, né, que isso muita tudo crueldade para você, crueldade, né? Sem saber, sem ter a noção de que todos somos irmãos, né? De fazer as coisas com tanta crueldade.
Bom, e aí ela prossegue dizendo, né? Então, alguns séculos, ela diz, olha, constituem tempo pequeno para reeducar inteligências pervertidas no crime, Alguns, através das reencarnações. Alguns séculos é tempo pequeno, quer dizer, né, cada século tem 100 anos, então ela diz que alguns séculos ainda é tempo pequeno para reeducar inteligências pervertidas no crime, através das reencarnações terrestres. É por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos, além da morte do corpo físico, obrigando os servos da verdade e do bem a suportar os irmãos menos felizes, até que se arrependam e se convertam. Quer dizer, enquanto tiver algum de nós na prática do mal, sempre teremos esses que estão dispostos a nos ajudar. Como nós falamos na parte anterior, espíritos que já podiam estar alçando novos voos, né, para planos superiores, ainda ficam aqui para nos ajudar. Então, é por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos, além da morte do corpo físico, né? Obrigando os servos da verdade e do bem a suportar esses irmãos menos infelizes. é um E trabalho necessário, né? até que eles se arrependam e se convertam. E aí André Luiz diz que indefiníveis ruídos chegaram aos ouvidos deles, e Zenóbia, pálida, calou-se igualmente. Em poucos segundos, tornaram-se mais nítidos. Eram gritos aterradores, como se a curta distância devêssemos afrontar hordas de enraivecidos animais ferozes. Você já viu nos filmes, quando vem aquela horda de animais, de lobos, de tudo, que são, né, muito barulho? Esses espíritos estavam chegando, se pareciam assim. Então, entre nós, Luciana parecia mais atemorizada, falou André Luiz. Torcia nervosamente as mãos, até que, não lhe sendo possível suportar por mais tempo a inquietação, dirigiu-se à diretora da casa, a irmã Zenóbia, suplicando: Irmã, não será conveniente endereçarmos fervorosa rogativa a Deus? Eu conheço esses monstros. Tentaram muitas vezes arrebatar meu pai do sítio a que se recolheram. Olha, ela conseguiu tirar o pai daquela zona, né, de tumulto, né? E eles tentavam levar o pai de volta. Então, ela conhecia esses espíritos que parecem Tem monstros mesmo. uma influência muito grande sobre esses outros, né? A questão de liderança mesmo, né? Os mais tem aqueles que são mais dispostos a essa liderança e realmente eles obrigam, né? E é uma coisa bem chocante. Pois é. E aí ela pergunta isso para a Zenóbia. E a Zenóbia já, né, vamos dizer assim, com tanto conhecimento de estar ali, não é isso? Passou uma boa lição para nós. Zenóbia sorriu com benevolência e respondeu: Já fiz meus atos devocionais de hoje, preparando-me para as ações eventuais do trabalho no decurso do dia. Aliás, minha amiga, nossa ansiosa expectativa em si mesma vale por súplica ardente. Decidamos, pois, qualquer problema sobrevir com resolução e confiança em nosso Pai e em nós próprios. Então, olha a lição que ela está nos dando. Então, a gente tem que acordar para o dia, fazer as Se nossas preces, preparando. nos preparando para tudo que nós teremos que resolver ao longo do nosso dia, pedindo ajuda, né, a espiritualidade amiga, o nosso Pai maior. Mas ali, naquele momento, precisa de ação. Então, o que ela diz, né? E ela diz que até essa própria preocupação dela, já daquele ambiente, já gera uma prece, né? Você já está ali em contato pedindo ajuda, mas você tem que agir. É hora de ação, não é isso? É o que ela está dizendo aqui, né? Isso é uma Então, lição para nós, Márcia, isso no é sentido de quando a gente estiver diante de uma tempestade, entre aspas, né, na nossa vida, alguma situação onde nós. Não adianta naquele momento, a prece já deve ter sido feita antes, nos preparando antes, né, para isso, naquele momento a gente estar forte. exatamente. Então, ela fala aqui que a gente possa confiar no Pai e em nós mesmos, que nós estamos prontos para agir, né? A esse tempo, tornara-se enorme o vozerio, André Luiz diz, né? Pus-me assombrado, quer dizer, vinham os barulhos lá de fora, né? Pus-me assombrado a identificar rugidos entre estridentes
de leões, de panteras, casados a uivos de cães, silvos de serpentes e guinchos de macacos. Em dado momento, ouvimos explosões ensurdecedoras. Quase no mesmo instante, certo auxiliar penetrou o recinto e comunicou: atacam-nos com petardos magnéticos. Então, a gente vai ver aqui que petardos são como se fossem dardos, né? Dardos magnéticos, que são artefato explosível, né? Para destruir obstáculos, tipo bomba, tipo uma bomba, não é isso? Mas vocês vejam que esses espíritos, de tão trevosos, eles tinham formas de animais, né? Se transformavam em formas de animais ali, né? Como ele fala aqui de serpentes, leões, panteras, macacos, lobos e por aí vai, né? Porque devido ao tempo que eles estão, né, nesse processo de crime, de dedicação ao mal, eles vão transformando, vão deformando o perispírito com os pensamentos, né? E vão tomando formas daquilo que eles, de repente, assumem atitudes, né? E vão se identificando com determinados bichos, animais, e tomam forma mesmo, né? E isso leva séculos, né? Pois é. Para serem tratados. Bom, aí a Zenóbia tomou a decisão, ouviu Serena e falou: olha, emitam raios de choque fulminante, assestando baterias. As farpas elétricas deviam ser, então aí ela quer que eles emitam raios de choque para proteger, né? Para que esses raios vão tocar neles conter, e eles vão né? Para conter, e eles vão fugir, né? As farpas elétricas deviam ser atiradas em silêncio, André Luiz explica, né? Porque as explosões diminuíram até a extinção total, percebendo-se que a horda invasora se desviara no outro rumo, pelo ruído a perder-se distante. Quer dizer, que esses raios que ela estavam colocando não faziam barulho, só assustavam eles ali, porque tomavam aquele choque e eles iam embora, não é isso? E aí ele diz que o barulho vai diminuindo e eles respiram aliviados. Estampou-se confortadora expressão na fisionomia de Zenóbia, que falou satisfeito. Agora, peçamos ao mestre conceda aos infelizes o caminho preciso de acordo com as suas necessidades, quer dizer, ainda fazendo uma mentalização, uma prece, pedindo por esses coitados que um dia vão despertar, né? E aí escoaram alguns minutos nos quais elevamos os pensamentos de gratidão e júbilo ao Cristo Salvador. E aí a André Luiz diz que ele pega a palavra e diz assim: que impressionantes rugidos ouvimos. Não se figuravam lamentos de corações sofredores, mas algazarras de feras soltas. Terrível novidade para ele, né? Que ainda não tinha assistido isso, não né? tinha essa experiência, né? Primeira vez que ele está tendo contato com esse tipo de espíritos, né? Em reunião mediúnica, às vezes a gente tem contato com esse tipo de espírito, já bem em forma animal, né? E é bem difícil, é bem difícil. Eles não conseguem falar, só conseguem, como a gente disse, gruir mesmo aqui, né? E aí a Zenóbia explica que esses bandos, porém, são antigos. Entre as narrações evangélicas, ao tempo da passagem do Nosso Senhor pelas estradas humanas, lemos um noticiário alusivo às legiões dos gênios diabólicos. Enquanto concordávamos em silêncio, né, aí ela prossegue. Enraizam-se os pobrezinhos tão intensamente nas ideias e propósitos do mal e criam tantas máscaras animalescas para si mesmos, em virtude da revolta, da desesperação a lhes consumirem a alma, que adquirem, de fato, a semelhança de horrendos monstros entre a humanidade e a racionalidade. Aí André Luiz disse que antes que pudesse continuar nessas observações tristes, entrou um outro assessor no salão, interrompendo a conversa, e fala para Zenóbia: Irmã Zenóbia, ambos os desequilibrados que deram entrada anteontem
romperam as celas e tentam fugir. Agora a gente vai ver que é um monte de acontecimento, assim, quer dizer, ela já acabou de afastar esses espíritos que estavam tentando invadir, já chega um outro trabalhador e disse, olha, anteontem, dois que foram recolhidos, romperam as celas e estão tentando fugir, né? A gente tem cenários aqui no nosso mundo físico bem semelhantes, que a gente Exatamente. vai lendo esse capítulo e a gente vai sintonizando com esses cenários que a gente sabe, né? Das invasões, dos crimes que são praticados, das bombas que são atiradas, das granadas que são atiradas, né? Nos locais, tudo assim Exatamente. dessa maneira, né? Bom, e aí ela recebe esse comunicado e fala: prendam-nos imediatamente com a colaboração dos vigilantes. Temos responsabilidade. A expedição que nos confiou regressará amanhã nas primeiras horas. Quer dizer, assim como ela está atendendo o pedido do Jerônimo de receber aqueles que vão desencarnar, elas recebem ali pedidos de várias pessoas, de vários espíritos, para ajudar esses que estão chegando, né? E que ela abriga lá na casa. Então, encontrava-se o cooperador junto à porta de saída, quando chegou outro, também já desesperado. Irmã, disse respeitoso, as notas da crosta chegaram agora. O chefe da missão Figueira, em atividade desde a semana que findou, que é a semana passada, pedem sejam preparadas acomodações para 3 recém-desencarnados que vão chegar depois de amanhã, né? Então, ela está ali porque não é uma casa transitória, onde ela recebe desencarnados, então toda hora ela recebe esses pedidos. Né? E aí ela fala, tomarei providências, sem se alterar, ela fala. E aí André Luiz disse que íamos reiniciar a palestra, mas aproximou-se uma jovem serviçal, fazendo também a sua participação. Irmã Zenóbia, a turma de vigilância que descansou há 3 dias voltou a postos. Porque tem que descansar, né? Também os espíritos, apesar de que a gente, no mundo espiritual, não dorme, mas tem que ter a renovação no trabalho ali também, né? As forças, né, que vão sendo renovadas. Isso. Nesse trabalho se perde energia, né? E aí ela fala para a moça que chegou avisando que a equipe tomou os seus lugares, né? Então mande-os retomar os lugares e que os irmãos exaustos repousem convenientemente, tá vendo? Então também se cansa de estar sempre ali no embate, que são equipes de vigilância, né? No embate ali com esses espíritos. Então ela afastou-se ativa, a emissária, e quando eu pretendia, por minha vez, André Luiz fala, comentar a movimentação do trabalho da casa, chega outro colaborador que assomou a porta e avisou, irmã, a expedição Fabrino pede auxílio da crosta para os serviços das reencarnações expiatórias de que se encontra encarregada. A mensagem assinala serviço urgente para essa noite próxima. Que devo responder? E aí a orientadora refletiu um pouco e ordenou: transmita o comunicado aos irmãos Gotuso e Hermes. Estarão talvez disponíveis. Mais tarde expediremos resposta. Então, quer dizer, eu acho que eles estão preparando reencarnações expiatórias, né, de alguns espíritos e precisam de ajuda daqueles que estão lá já direto na crosta. E aí ela diz aqui que, olha, vamos ver que eu vou mandar uma mensagem para Gotuso e Hermes, que estão lá. Vamos ver se eles estão disponíveis para atender, né? Que vai ser no próximo capítulo, a gente vai conhecer esse irmão Gotuso, né? Isso, é. Bom, e aí André Luiz diz que pretendíamos retomar a instrutiva conversação, mas em se fazendo novo silêncio, entra outra pessoa na sala, de fisionomia visivelmente alterada, e surgiu à porta para informar. Irmã Zenóbia, a nota do dia vinda do plano superior manda comunicar-lhe que os desintegradores etéricos passarão por aqui amanhã. Aí ela fala, meu Deus, o fogo, né? Que ela está aqui com emoção, né? Bem o suspeitei, ponderou e acrescentou, o nosso ambiente está conturbado. A passagem dos monstros é sinal de que a limpeza será urgente. E fixando os olhos penetrantes no colaborador, prosseguiu. Solicitemos a cooperação das congêneres, quer dizer, das outras instituições mais próximas. Precisamos apelar para o oratório de Anatilde
e para a Fundação Cristo. Tente a ligação que irei eu mesma fazer o pedido. Né? Então, aqui a gente vê, né, Thelma, o ambiente tá tão pesado, tão carregado, né, que eles falam desintegradores etéricos para poder sanear aquele ambiente aquelas ali, vibrações aquela região que ficaram ali, né? Só da presença desses companheiros, desses espíritos. E de outros, né? Porque o ambiente já devia estar ruim, e aí eles vieram se aproximando, não é isso? Aí e através desse fogo, né? Esse fogo que vai poder limpar, higienizar esses miasmas todos, essa psicosfera. E aqui na Terra a gente diz, né? Nos ensina os espíritos que quando chove é uma forma de limpeza da atmosfera também, né? Tudo que a gente deixa para os nossos pensamentos. Então, o assessor se afastou e aí a Zenóbia volta a falar para ele, cheia de bondade. Segundo observam, meus amigos, desta vez devo levantar-me e agir. Quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região, somos obrigados a transportar-nos com a instituição a caminho de outra zona. Então, necessito movimentar providências relativas à nova localização e rogar o socorro de outras casas especializadas. Dirigindo-se particularmente a Jerônimo, acentuou: meu irmão, já que o inesperado me surpreende, estimaria visitar o abismo ainda hoje, em companhia dos amigos. Além do serviço à coletividade sofredora, conforme notifiquei a princípio, interesso-me pelo irmão nosso, em doloroso estado de cegueira espiritual, a favor de quem estou autorizada a fazer serviços intercessórios. E Jerônimo fala de acordo perfeitamente. Vocês lembram que no capítulo, na parte primeira, ela fala para ele, então vocês vão me ajudar a resgatar esse irmão que eu tenho, né, um envolvimento com ele, né? Então aqui é esse momento. Então antes que chegue o fogo, que vai chegar no dia seguinte, ela quer ver se faz essa visita a essas ombras assim, né, mais sofredoras, para que eles possam até localizar, né, e ela possa ver esse irmão espiritual aí, né, esse amigo, esse conhecido dela que ela quer ajudar, né? Bom, e depois de levar a efeito alguns sinais de chamada, a diretora da casa transitória de Fabiano confiou-nos ao cuidado de Heráclio, abnegado cooperador da instituição, e ela se afastou, foi cuidar, né, dos seus afazeres aí para essa mudança. Fomos então convidados pelo novo amigo a visitar o interior, e em breve apresentava-nos extensos dormitórios e estreitos cubículos em que se localizavam doentes e necessitados de vários matizes. Atravessamos igualmente compridas salas de estudos e complicados laboratórios, notando-se que ali todo o espaço era rigorosamente aproveitado. Em certo ponto da conversação em curso, o delicado companheiro que nos acolhia, percebendo a curiosidade com que examinávamos a parte interna do edifício, erguido à base de substância singularmente leve, esclareceu: é tipo de construção para movimento aéreo. Muda-se sem maiores dificuldades de uma região para outra, atendendo às circunstâncias. Nossa, isso fica me lembrando filmes de ficção, Thelma, que são aquelas. Não, porque você tem aqueles espaços que se movimentam, né? Se movimentam sempre que então ele fala assim, é um tipo de construção leve, né? De substância leve para poder sair daqui, vai para ali, móvel, né? Me lembra. Agora, aonde esses autores buscam inspiração para fazer esses filmes? Não é? E a gente tem alguns que você não. É inevitável, nós que temos o conhecimento espiritual, é inevitável você não associar naquele momento ali, né, o ambiente, a cor, a neblina, ambiente meio, né, assim, fúnebre, sombrio, né? Sombrio é a palavra que eu queria. Então, a gente é inevitável. Aí você fica pensando, aonde que esses autores, esses escritores, né, vão buscar essas inspirações? Durante o sono. Né? Não é? De ver, porque às vezes visitam locais assim e voltam com essas impressões. Não se lembram, né? Não se lembram. Mas fica a impressão, né? Bom, e aí, sorrindo, né, o Heráclio
Por isso ela é denominada casa transitória, porque ela vai se movimentar. Em breves minutos, o assistente Jerônimo era chamado nominalmente pela irmã Zenóbia para entendimento particular. Hipólito e Luciana solicitaram ingresso na sala consagrada, onde, conforme explicações de Heráclio, administradores, auxiliares e asilados daquele pouso de amor se reuniam habitualmente para os serviços divinos da prece. Interessado por minha vez nos trabalhos médicos do Instituto, indaguei quanto à possibilidade de encontrar algum colega que me fornecesse novos elementos educativos à experiência no além. Expondo ao prestativo assessor meus desejos, respondeu-me sem hesitar: já sei o que pretende. No momento, temos em casa o irmão Gotuso, cujas informações talvez lhe satisfaçam a curiosidade. E aí são cenas dos próximos capítulos que nós vamos conhecer o irmão Gotuso. Não é isso, Thelma? E André ele está sempre com esses questionamentos, né? Ele é muito curioso, né? Está sempre querendo quer aprender, né? Também mais, como nós, né? Como nós. Ele traz justamente essas questões que vêm alimentar a nossa ansiedade de saber também, né? Muito bom. E assim chegamos ao final, né, do nosso estudo de hoje. E um estudo bem movimentado aí, né, Márcia? Bastante, bastante, com muitas emoções do conhecimento desses ataques, desses espíritos trevosos, não é isso? Mas que são dignos de muito amor, né? Assim como a gente percebe de compaixão, porque vai demorar, mas um dia vão chegar lá também, né? Assim como nós também vamos chegar. Eu fico aqui pensando assim a realidade, né, do mundo espiritual nesses momentos, como devem chegar espíritos nessas condições, né? Então o mundo espiritual tem que estar muito cheio de trabalhadores amorosos, né, como Fabiano de Cristo, como a Zenóbia agora, como outros tantos que ajudam ela lá para esse atendimento em todas essas casas transitórias, que não existe só essa casa transitória, existem outras, né? Várias. Né? Necessidade do nosso planeta, né? E aí é isso. Queridos irmãos, então nós vamos terminando, ficando por aqui, esperando que vocês estejam gostando dos estudos. Se estão gostando, compartilhem, né? Avisem a outras pessoas para participarem do estudo. Não deixem de deixar o seu gostei no nosso canal, para que nos ajude, né, com o nosso canal, e que possamos assim estar juntos na próxima semana, né? Que possamos ficar com Deus. Thelma, que você fique bem também, para que a gente possa se ver na semana que vem. Ficaremos, com certeza. E esses likes que nós damos é importante para o YouTube divulgar, para mais pessoas visualizarem os nossos estudos e cientificarem dessa realidade espiritual. Já pensou quanto bem que nós fazemos quando alguém entende, né, que nós temos o mundo físico e o mundo espiritual, que devemos estar atentos? Então, isso é uma grande caridade também que fazemos, né? Contar para aqueles o que nós já sabemos. Então, exatamente. Então, até lá. Até lá, que nós possamos estar aqui na semana que vem com muita alegria e vontade de aprender com o André Luiz. Fiquem com Deus. Até lá, Márcia. Até lá, Thelma.